Já imaginou a sua crush indo morar com você? É isso que a gente vai acompanhar nesse recap. Sabia que tá em lançamento um anime de romance misturado com um esporte que tem uma animação perfeita? Acompanha comigo o recap dessa história hoje. Blue Box ou Ao no Hako, a gente acompanha um garoto que sempre vê a sua crush treinar basquete. E chegando animado, quando entra na área da quadra, recebe uma bolada na cara. A menina chega pra ver se tá tudo bem com ele e o garoto tá todo vermelho da bolada e ela dá um chocolate pra poder se desculpar com ele e volta a treinar. A escola deles é uma escola focada em esporte e nosso protagonista gosta de jogar badminton. Se você não sabe o que é badminton, é mais ou menos uma mistura de tênis, vôlei e peteca. Ele joga pelo time do ensino médio e sempre é o primeiro a chegar lá para poder treinar. E lá ele encontra a sua amada, Shinatsu Kano, que é a estrela do time feminino de basquete da escola. Essa escola tem um centro de esporte que tem milhões de quadras, aonde todos os clubes treinam, que vai desde ginástica, futebol, vôlei, ping-pong até o badminton, aonde nosso protagonista está pensando em se casar com sua crush e logo é cortado pelo seu amigo, que diz que ele não vai conseguir chamar ela para sair. O amigo continua a humilhação, dizendo que ela é a promessa do basquete e que é muito popular, e ele é só um cara que pratica esporte no ensino médio, ou seja, um qualquer. Também continua falando que ela é do time que chega até as finais e ele é o tipo de cara que perde na primeira rodada. E tudo que ele tem pra falar com ela é sobre os treinos, e isso deixa o protagonista todo murcho, que rebate, dizendo que a mãe dele jogou basquete na escola também, e guarda isso que é importante. Ele também diz que entende que o amigo Kyo falou, mas que quem arrisca não petisca, e fala que também é muito divertido jogar com pessoas que são mais fortes. Kyo então o desafia a chegar na segunda rodada, e assim fazer ela lembrar seu nome, para então depois trocar contato. Nessa hora vem uma linda waifu de cabelo rosa, dando um golpe no protagonista. Ela diz que também está no time do ensino médio e fica implicando com ele, e ele chama ela de baixinha e apanha por isso. Depois pede a opinião dela sobre o que deixa as garotas felizes, e a resposta dela se baseia apenas em aparência, o que não ajuda o protagonista em nada. No dia seguinte, indo cedo para a escola treinar, já treinando o seu antebraço, ele vê sua paixão na frente do ginásio, espirrando. Então, todo precoce, ele dá o seu cachecol para ela e oferece remédio, bolsa térmica, band-aid, tudo que ele podia. Ele percebe que foi muito precoce e a garota ri, dizendo que queria saber o que mais ele tinha na bolsa. Nessa hora, ele espirra e carinhosamente ela coloca o cachecol nele, dizendo que ele precisa também se cuidar, e fala o nome dele, o que deixa ele todo bobo. Mas como ela sabe o nome dele? Estava escrito no cachecol. Nessa hora, o porteiro chega para abrir o ginásio e nosso protagonista, Taiki Inomata, começa seu treino bem mais animado que o normal. Afinal, ele tá cheio de energia romântica da interação anterior. E agora que ele passou para a segunda rodada, ao passar para a terceira, ele vai reunir energias para chamar sua paixão para sair. Só que nessa hora, ele vê ela tendo uma conversa com seu treinador. A menina de cabelo rosa aparece e implica com ele, dizendo que viu ela caminhando com um garoto, só para ver a reação do Tai. Afinal, parece que ela gosta dele. Após o treino da noite, antes de voltar para casa, Taiki passa no ginásio para buscar uma coisa que ele esqueceu. E nessa hora, ele vê Shinatsu Kano ainda treinando arremessos, porque eles não estavam bons. Taiki comenta para ela não exagerar. Ela concorda e um clima se forma no local. Então ela chama o protagonista para jogar com ela. Taiki tenta a sorte, mas é esmagado pela habilidade de sua crush. Kano fala que ele é ágil e ele responde que é porque ele jogava com a mãe. Coincidentemente, Kano também fazia isso quando mais jovem. E assim, Taiki finalmente acha algo em comum para poder conversar com o amor da sua vida. A menina questiona por que ele não joga basquete, e a resposta dele é objetiva. Ele não é bom em esportes coletivos, prefere sentir a responsabilidade e a adrenalina de estar com tudo nas mãos. Tudo é responsabilidade dele e por isso ele joga badminton, porque tudo depende única e exclusivamente dele. E ela responde que ele é um masoquista de brincadeira e diz que entendeu o porquê que ele se esforça tanto. Taiki responde que isso vindo dela é um grande elogio. Ele segue e pergunta por que ela treina tanto e puxa no passado um dia que viu ela treinando depois da aula chorando e que era porque ela tinha perdido a vaga no nacional.
Ele continua falando que isso que ela fez de continuar motivada treinando também deixa ele motivado. Nessa hora, a garota está com um grande brilho nos olhos de felicidade, num take magnífico de lindo. E agora que o clima tava bom, o Honda da escola aparece e manda eles se retirarem para poder fechar. E aí a gente corta pro dia seguinte, pegando um café da manhã em sua casa, Taiki vê sua amada numa revista da sua mãe, que conhece a mãe da sua crush e diz que jogou com a mãe dela na escola e que elas vão se mudar pro exterior. Isso deixa o protagonista indignado ao extremo, que sai correndo para ver sua crush na escola. Ele vai correndo até o ginásio onde ela está treinando e chega dizendo que ela tem que ir pro nacional, que ele aprendeu com ela que trabalhar duro todos os dias para alcançar seus objetivos e não desanimar, apesar de qualquer coisa, e pede para ela não desistir, mesmo que vá para outro país. Nessa hora, Kano avisa que não vai se mudar e que decidiu ficar no Japão morando com uma conhecida dela para almejar seu sonho. Ela diz que vai se sentir sozinha longe da família, mas que vai seguir o seu sonho, e lembrou disso graças ao que o Taiki disse para ela. E o maior plot vem no final. Aonde ela vai morar é simplesmente a casa do protagonista. Que introdução maravilhosa de anime. O protagonista fica em choque, afinal vai ver a garota que ele gosta usando roupas normais, fazendo comida, e na cabeça dele é quase como se isso fosse um casamento. E enquanto ele acha isso incrível, ela bate na porta do quarto dele, avisando para ele tomar banho. Quando ela entra e vê que ele tá com uma Jump do mês na mão, pede emprestado, afinal ela não conseguiu comprar. E ainda fala que é como se ela tivesse um irmão mais velho, que ela pode pedir as coisas. Ele empresta a revista e ela vai pro seu quarto. Indo tomar banho, ele tem pensamentos de paixão, afinal sua crush acabou de tomar banho na mesma banheira que ele, e também na mesma água que ele vai usar. Ele aproveita esse gás da paixão e começa a melhorar seu desempenho nos jogos de badminton. O Kai, o amigo dele, vê a animação extrema do amigo e avisa para ele não extravasar muito e os outros poderem eventualmente descobrir que eles moram juntos. Afinal, ela é super popular e isso poderia ser um problema para ele se os admiradores dela descobrissem. E para chamar ela para sair, nosso protagonista também decidiu isso, de ir pro torneio nacional. Kai ficou tão impactado que até errou a jogada. E esse nosso protagonista continua dizendo que se ele não for pro nacional, ele não estaria no mesmo nível que ela. Kai fala que poucos jogadores do primeiro ano foram pro nacional, mas Taiki revida, falando que o importante é tentar. E então começa uma partida com outro membro do time. Nessa hora, a garota do cabelo rosa descobre que ele agora quer ir pro nacional também, e fala que ele é muito engraçado. Kai fala que as pessoas que acreditam nelas mesmas acabam sendo as mais fortes em tudo. Então, a gente corta pro protagonista treinando em casa enquanto assiste suas partidas. Nessa hora, Shinatsu aparece e pede para assistir com ele. Muito envergonhado, ele deixa ela assistir também. Shinatsu elogia a velocidade dele, mas Taiki fala que ainda não é bom o suficiente e explica o porquê com os fundamentos do jogo e deixa escapar que ele também quer ir pro nacional. A menina fica toda feliz com a decisão dele, depois de todo o incentivo que ele deu pra ela. Então ela busca um presente que ela fez pra ele, uma pulseira de tornozelo, e agora eles meio que andam combinando. No dia seguinte, ele vai pra escola ajudar num evento, já que ele é calouro, e Shinatsu fala pra ele ir bem, quase que como uma esposa faria. Após treinarem de fazer umas tarefas, enquanto falava com sua amiga do cabelo rosa, que fica perturbando ele o tempo inteiro, Shinatsu aparece para entregar alguma coisa que ele esqueceu. Hina, a menina do cabelo rosa, percebe que alguma coisa tá acontecendo, e Taiki pega o que ele tinha esquecido e sai correndo sem falar nada. Shinatsu percebe que ele fingiu não conhecer ela e segue muito brava seu rumo. Hina acha legal, afinal ele conseguiu falar com a menina que ele tanto gosta. Já Kai acha que ele fez uma bosta e que fica fingindo que não conhecia, ela pode acabar gerando a ideia errada. E Taiki quer exatamente o contrário disso. Um professor pede ajuda deles dois para carregar uma cadeira e acaba chamando as duas garotas também. Taiki oferece ajuda para Kano, que recusa, exalando um ódio. Depois disso, Hina começa a fazer várias perguntas sobre relacionamentos para Shinatsu e Taiki ouve uma resposta que ele não gostaria, que o foco dela é completamente pro basquete. Depois de acabar com essa missão das cadeiras, um cara, que é tipo um técnico, elogia as jogadas do Taiki e que se ele continuar nesse rumo ele poderia sim jogar pelo time. Shinatsu escuta, mas sai andando, o que deixa o protagonista muito triste. Hina até comenta que a Kano odeia o Taiki. Já Kai fala que ele parecem um casal de verdade. Nessa hora, a Hina faz uma cara de frustração. Ela gosta do Taiki com toda certeza.
Taiki está saindo bem nos jogos, mas está triste porque Shinatsu e ele não estão se dando bem, não estão em sintonia. E olhando pro lado, ele vê ela caindo e os olhares se cruzam. Indo pegar água, ele se encontra com sua crush e finalmente tem uma conversa. Eles começam a conversar e a garota fala: ué, a gente não tá fingindo que não se conhece? Nessa hora ele explica que talvez isso poderia dar problemas pra ela. Ela também entende tudo que tá errado ali nas coisas. E tudo em resumo é coisas de cabeça de adolescentes que não se cruzam, mas quando eles conversam as coisas se entendem. Afinal, diálogo é tudo. E aí o clima do nosso futuro casal volta a existir. E de novo, Hina tem um take olhando pra eles. Certeza que ela gosta dele também. Então a gente corta para uma reunião do clube de badminton, onde o técnico avisa das partidas das eliminatórias do torneio estão chegando e que a equipe do torneio de inverno vai ser escolhida. O protagonista então traça sua estratégia para compor o time, sabendo quem precisa vencer para isso. Nessa hora ele percebe que tem diversas pessoas assistindo os treinos. Kai fala que são veteranos e fãs. Afinal ali tem a Shinatsu, que é uma promissora jogadora de basquete, assim como a Hina, que também vem de uma grande família de ginasta. A Hina inclusive cobra uma taxa dos dois por olharem para ela. Ela para em algumas lojas e fica babando por um salgado. Nessa hora ele fala que compra para ela, mas a Hina dá uma palestra sobre calorias, ginastas e sonho, que é melhor se privar de ações do que lidar com consequências. Isso deixa Taiki bem assustado. Ele fala a opinião dele e como aquilo fazia a Hina super legal. Ela fica com muito brilho nos olhos. De novo, ela gosta dele com toda a certeza. E corta falando uma piada que quebra todo o clima. Nessa hora que eles saem conversando, Taiki vê a Shinatsu com um garoto. E de novo, um mal entendido adolescente vem para criar mais uma barreira pro nosso casal. Isso abala Taiki. No entanto, Hina o conforta, dizendo que deve ser só amigo. Mas no dia seguinte, eles estão juntos de novo na hora do treino. E de novo, o protagonista surta. Afinal, o craque do seu time está falando com o amor da sua vida. Então surge uma oportunidade dele falar com a Shinatsu, mas ele a amarela. Shinatsu então pergunta que horas que o treino acaba, porque ela tá sem a chave. E antes que pudesse responder, o Garanhão aparece, chamando Shinatsu por um apelido carinhoso, o que leva Taiki cada vez mais à loucura. Afinal, ele não conseguiu esse feito ainda, e simplesmente desiste dela e sai correndo pra cá. Ela chega logo depois e puxa assunto. Shinatsu percebe que Taiki tá agindo estranho e que saiu correndo, e pergunta isso direto na cara dele. Afinal, ele correu pra não deixar ela pro lado de fora da casa, porque o seu treino acabou mais tarde do que o dela, e ela agradece por ser salva. Ele meio que começa a se conformar que perdeu pro Garanhão e fica focado no badminton, esporte esse que ele está indo muito bem, vencendo diversos jogos, mesmo só pegando jogadores do primeiro ano. Taiki fala com Kei que a situação com sua crush não vai afetar ele, e logo em seguida ele esbarra com a Shinatsu e a turma dela conversando, e fica nítido que afeta muito sim ele, ainda mais quando ele escuta que o Garanhão senta do lado de Shinatsu nas aulas, e que ele também escuta o Garanhão falando que gosta de ver uma garota se esforçando. Isso faz ele perder o chão completamente, e pra piorar, ele ainda pega uma partida contra esse Garanhão, que é um dos mais fortes do time de badminton. E no primeiro momento, o Garanhão domina o jogo, só que essa disputa é muito mais do que badminton. A honra do protagonista está em jogo, e mesmo com a Shinatsu olhando, ele perde a primeira parte. Mas acaba que Taiki não ficou tão afetado. Afinal, Shinatsu é um pilar emocional apoiando ele, e que ele não só joga pela sua crush, mas sim porque ele gosta do esporte. E vendo o presente de sua amada no seu pé, ele se anima e começa outro round, aonde performa muito bem. Tudo isso enquanto Shinatsu o observa atentamente. E mesmo perdendo por ter jogado muito bem, possivelmente ele tem uma vaga no time. O Garanhão ouve a conversa de Taiki com Kei, que ele ficou frustrado com a partida. O Garanhão fala com o seu parceiro que quem tá frustrado é ele, e corta o assunto e sai andando. Só que é óbvio, é porque a Shinatsu estava olhando pro Taiki a partida inteira. Enquanto Taiki voltava para casa pensativo sobre o jogo e suas habilidades, Shinatsu passa correndo e o chama para algum lugar e leva ele para um parque. Ela também puxa duas raquetes e pede para ele jogar badminton com ela, porque ele tinha feito essa promessa. Ela é terrível, então ele ensina as jogadas básicas enquanto eles têm uma conversa.
Ela fala do bom desempenho dele no jogo, mas no final ele responde que ainda assim perdeu. E depois de uma boa motivação, ele diz que vai vencer na próxima. Ela explica que a turma dela chama ela de Ti, e é um apelido, né, que todo mundo usa, e isso conforta um pouco o Taiki, já que toda a turma faz, né, não só o cara. Então ela chama ele para ir para casa, só que ele acha constrangedor voltar com ela e que também poderia gerar problemas e tudo mais. Ele se incomoda, mas parece que ela queria voltar de casal mesmo com ele, e ele perdeu essa oportunidade. No dia seguinte ele foi escalado para jogar em dupla com o Garanhão, e já pergunta na lata dele se ele gosta da Shinatsu, e ele fica completamente sem reação. Então o cara simplesmente começa a pressionar Taiki no treino, falando sobre a Shinatsu, que ela não cansaria e que não desistiria, forçando o protagonista ao limite. Isso motiva ainda mais Taiki nos treinos, o que no final deixa o protagonista todo quebrado para assistir às aulas. Hina aparece e provoca, dizendo que o cara tá provocando ele. E depois, saindo da aula, ele vê o grupo dos alunos mais velhos reunidos ali conversando, e ali estava a Shinatsu e o seu novo parceiro, que começa a levantar a bola dele depois dele ter ficado meio deprê. Ele dá meio que o Garanhão dá uma esculachada na habilidade do Taiki, apontando os seus erros, mas ressalta que ele vai ser um grande jogador. Afinal, não importa o quanto o cara intimide Taiki, ele não desiste nunca. Nessa hora, Shinatsu elogia ele, dizendo que ele está indo muito bem. E isso é o conforto máximo que ele poderia receber. E nessa hora, o Garanhão recebe uma mensagem da sua namorada, e a ficha de Taiki cai. Ele explica o caso dele, que é muito parecido com o do Taiki, que não pensa em nada, além de só estar em completo choque. E naquele dia, Shi estava ajudando ele a comprar um presente para a namorada, por isso que eles estavam andando junto. E ainda fala pro Taiki que ele vai demorar a conseguir uma namorada. E com um grito de frustração, a gente fecha o terceiro episódio. Após isso, ele começa a se acostumar com o seu amor morando com ele e agradece por ter uma paixão. Paixão essa que fez ele pegar o uniforme dela por engano e precisa ir para outro lugar remoto para poder devolvê-lo. Ele entra numa sala, só que tá tendo reunião do time de ginástica. Quando vê a Hina, deixa o casaco cair e dá um chilique pra Hina não pegar. Mas ela não escuta, e quando ia descobrir o segredo, o protagonista fala que não lava desde o verão. Então a Hina fala pra ele se mandar. Shinatsu então chama o Taiki para o telhado e quando pega seu uniforme começa a se trocar ali mesmo. Taiki, cabaço do jeito que é, já se esconde atrás da porta e fica imaginando coisas enquanto a sua paixão se troca bem atrás dele. E aí a gente corta pra Hina, lembrando o Taiki das preliminares regionais, que ele vai participar. E fica nítido, né, que ele tá bem ansioso com isso. E aí ele começa a treinar pra esvaziar a mente. Shinatsu percebe que ele tá meio ansioso e vai falar com ele, e avisa que a blusa dele tá ao contrário. Ele tira pra trocar e nessa hora o olhar se cruza com o da sua paixão, que está olhando, cheia de intenções maliciosas, mas disfarça. Então ela faz uma mandinga para ajudar o Taiki a relaxar, aliviando um ponto de pressão na cabeça dele. E agora ele tá pronto para a partida, que vai jogar em dupla com o Garanhão. Nas quadras, eles encontram um antigo parceiro do Garanhão, um moleque muito extravagante, que fica gritando o tempo todo. Esse mesmo garoto também gosta da Shinatsu e enche o Taiki de fúria por conta disso. Esse novo garoto diz que vai passar o contato dele para Shinatsu se ele vencer o Taiki numa partida. Chegando em casa, sua mãe fez o prato da vitória, enquanto conversa com a Shinatsu sobre um mal entendido numa conversa que o Taiki estava meio bolado. Mas Shinatsu entende o que falou de errado, o que irritou o Taiki. Afinal, ela disse que ele tem 3 anos para poder chegar no Nacional, mas para Taiki isso não é uma opção. Ele quer vencer nesse ano. Nessa hora, Taiki entra e depois de ser parabenizado, afinal, ele venceu aquela partida, também diz que não vai mais perder. E aí ele vai pro seu quarto. No dia seguinte, temos a partida dos apaixonados pela Shinatsu. O Garanhão acha que o Taiki vai vencer, e se não vencer, vai fazer da vida dele uma praga. Taiki sente essa aura maligna antes do jogo. E aí a partida começa, e é peteca pra lá, peteca pra cá, peteca vai, peteca volta, e o Crista de Galo marca o ponto. Nisso, o Shinatsu chega pra assistir a partida, enquanto o Garanhão elogia a estratégia e o crescimento do Taiki durante o jogo. Kyo, indo pro seu jogo, conversa com o Shinatsu e avisa que o número de telefone dela tá em jogo e que isso é culpa do Haryu, o Garanhão. E ela fica brava com isso. Kyo fala que por conta do telefone dela tá em jogo, o Taiki tá muito motivado para vencer. Kyo continua falando que o antigo Kai não chegaria aonde está agora se ele não tivesse um objetivo e uma meta junto com alguém, deixando subentendido que ela é algum tipo de recompensa mental para ele. Nessa hora, Taiki acerta o seu ponto e Shinatsu
fica toda emocionada, querendo que ele vença e pegue o seu telefone. E aí, ela aceita que se o Taiki vencer, e fazer um encontro e ir no aquário com o Taiki como recompensa. A partida, ela é acirrada. Peteca pra cá, peteca pra lá. No final do jogo, Taiki consegue burlar a defesa do inimigo e jogar a peteca onde ele não alcançaria. E assim, consegue a vitória. Nessa hora, Kirie manda mensagem chamando ele pro aquário. Tina não entende como eles estão tão próximos. E o Kai explica que ele explicou a situação pra Kiri, que é a Shinatsu, que tinha topado ir no aquário caso o Taiki vencesse. Tina sai parecendo bem, mas uma amiga dela nota que ela tá pé da vida. Taiki vai pra casa e tenta ficar estudando sobre o assunto, que vai ser o encontro. Além de ficar pensando na roupa que ele vai, imaginando o que sua amada vai vestir. O problema é que ele dorme demais e acorda atrasado. Então sai correndo pra chegar na hora e chegando próximo do evento, ele tropeça e derruba tudo, inclusive seu dinheiro. Nessa hora, Kiri aparece e ajuda ele a catar as coisas. E também, Taiki fica apreciando sua adorável crush que tá usando um belo vestido. Vestido, né? Acompanhamos todo o encontro enquanto Kiri vê os peixes. Taiki fica pensando mil coisas em sua cabeça, até que temos um avanço. Enquanto eles veem a performance dos pinguins, uma criança esbarra neles e faz as mãos deles se tocarem, o que faz Taiki querer que na próxima vez eles saiam como um casal de mãos dadas. Então ele chama a Kiri para ir embora, mas Kiri interrompe ele e começa a abrir seu coração. Você, eu e o Taiki achamos que ela ia confessar o seu amor. No entanto, ela se desculpa pelo outro dia que falou para ele não se esforçar porque ele tinha tempo. Taiki fala que essas coisas não afetam ele e que ela não precisava se sentir assim, esse ressentimento. Também disse que se ela precisasse conversar sobre qualquer coisa, era só mandar uma figurinha específica para ele. Nessa hora, Kiri manda essa figurinha várias vezes. De novo, a gente fica ansiando por ela soltar a declaração e aí ela só fala que ele é um bom colega de casa. E cortamos para a escola, onde o Taiki conta tudo do encontro para o Kai, que cogita a possibilidade da Kiri gostar dele. Só que o Taiki duvida disso. Nessa hora, a Hina aparece com um documento que precisa ser preenchido para o campeonato. E Taiki vai pegar um dos times mais fortes. Taiki fala pra Hina sobre o concurso dela. Só que ela se gaba, falando que ela é incrível. E pra afirmar isso ainda, chega um repórter pra entrevistar ela. E no final desse episódio, entrega um drama muito bom. Afinal, saindo da sua massagem, Hina encontra Kiri. E ela tenta levantar um pouco a bola do Taiki contando uma história. Mas, quando Kiri vai pra casa, a atendente diz que ela esqueceu um bagulho lá e a Hina segue a Shinatsu pra poder entregar. E aí, acontece. A Hina, que também gosta do Taiki, descobre que a Kiri vai pra casa do Taiki, deixando ela super abalada. Ela fica na dúvida do que fazer e simplesmente começa a pular, perguntando o que tá acontecendo. Shinatsu confirma que Taiki pode falar e então ele explica tudo, que a Shinatsu tá morando ali de favor pra poder continuar jogando basquete, que é um favor entre a mãe das duas. Ela compreende e ainda faz uma piada. Tanto tempo morando junto e você ainda não conseguiu nenhum avanço, o que deixa o Taiki bem frustrado. A Hina é uma super ginasta promissora, que tem performances brilhantes. Ela se cobra muito por conta da sua família também ter um legado na ginástica e queria alguém como o Taiki para poder apoiar ela da mesma forma que ele apoia a Shinatsu. Afinal, eles têm até tornozeleiras iguais. O problema é que ficar pensando nessas coisas começa a afetar o treino dela, fazendo ela errar bastante durante os treinos. Taiki percebe que tem alguma coisa errada com ela. E para piorar, o vice-diretor aparece e começa a bajular a Hina, dizendo que gostou da entrevista dela e tudo mais. Porém, isso só joga mais pressão ainda nela. E enquanto pensa que tem que carregar tudo sozinha e ser forte, ela coloca a cabeça num lugar e as suas performances voltam a ser assertivas. Nessa hora, um figurante qualquer esbarra nela e ela cai em cima do pé. Achando que ela se lesionou, começa a entrar em desespero. Nessa hora, Taiki aparece, oferecendo ajuda para levar ela até a enfermaria, mesmo ela falando que não precisava. Nessa hora, ela entende que Taiki tá assim com ela para poder ajudar. E aí, ela desabafa por completo, tirando um peso enorme das costas e, claro, a torção não foi algo que vai afetar ela nos torneios, tanto que ela avança de fase no campeonato.
E depois, conversando em casa, Shinatsu percebe que os dois são bem parecidos e começa a pensar se ela não estaria atrapalhando o casal ali, né, os dois. Durante os treinos, Taiki quer continuar jogando com o seu mentor, só que ele diz que não vai mais jogar porque vai prejudicar o psicológico do Taiki de tanto que ele perde, e manda ele treinar sozinho. Afinal, eles também são rivais nas partidas individuais. Além dele, também tem que treinar para poder derrotar o inimigo jurado dele. Depois disso, o mestre e o seu aluno vão parabenizar a Shinatsu e o time de basquete por terem avançado na competição, e o mestre pergunta quando é o próximo jogo. O interessante é que Shinatsu sabe quando é o jogo do Taiki, afinal, ela viu no calendário com as datas que aparecem lá no início desse episódio e deixa o protagonista todo animado, afinal, ela está observando atentamente ele. Cortamos depois disso pro protagonista, focado em melhorar para as próximas partidas. Quando ele vê sua senpai carregando muito peso, ele corre para poder ajudar ela. No entanto, Shinatsu recusa com medo de alguém descobrir que eles moram juntos, porque o Taiki tinha falado isso. Sendo sagaz, ele dá meia volta e se apresenta como um desconhecido querendo ajudar ela. Dando a entender que foi um recomeço, Shinatsu aceita e eles vão caminhando e se conhecendo de novo até chegarem em casa. Numa conversa bem agradável, falando que gosta de morar na casa, que está ali morando com pessoas gentis e que está feliz por poder correr atrás do seu sonho. Taiki então desafia Shinatsu para um Jokenpô e como ele venceu, ele leva ela até um templo. O seu templo da vitória, aonde lá eles fazem orações e pedem pelo sucesso no seu jogo. E no dia seguinte, Taiki não vê sua crush treinar, afinal, ela já está tendo a sua partida, aonde o time consegue se sair super bem e avançar na competição. Porém, vão pegar um próximo time bem difícil, é o time que derrotou elas no ano anterior. E nisso, Shinatsu ouve as rivais falando que a Shinatsu não melhorou e que não é grandes coisa. Mas amigas percebem que ela ficou meio abalada, mas ela fala que vai mostrar o resultado do seu treino na quadra. Enquanto isso, Taiki perde para o seu mestre mais uma vez, somando assim 13 derrotas. Nessa hora o time de basquete chega, mas Shinatsu não parece feliz. Quando Taiki foi procurar a Shinatsu, ele escuta o que aconteceu pelas amigas e isso abala ele. Mas Shinatsu também estava ouvindo atrás dele e ela não parece abalada. Na verdade, ela está confiante que vai vencer o próximo jogo. Taiki então volta a treinar e consegue seu primeiro grande feito, vence o seu mestre, o Haryu, e durante uma outra partida o técnico aparece e acaba com os treinos, afinal o time tem que descansar pro torneio. Indo pra casa com seu parceiro, Taiki está super confiante com sua vitória e acha que consegue ir pros nacionais. Nessa hora o amigo dele lembra da promessa de chamar a Shinatsu pra sair e Taiki começa a bater pino quando lembra e imagina o seu futuro. Fica pensando neles morando junto, caso ele tome um fora. Nisso, os dois avistam os veteranos deles, o Haryu paga um doce pra cada, e nessa hora as garotas chegam. A Rina rouba um doce do Tai, e nessa hora a Shinatsu fica cheia de ciúmes, e só sossega quando também rouba um doce do Tai. E ele fica batendo o pino de novo, achando que a Shinatsu tá com ciúme dele. E aí, chega então o grande dia da competição de badminton. Shinatsu acorda apreensiva até ver Taiki fazendo o alongamento matinal, e se junta a ele pra relaxarem pro dia do jogo. Taiki pede pra fazer uma pergunta, só que ela faz uma antes. O ponto aqui é que ela imagina o que o Taiki vai falar. Ela é mais madura e pergunta se o badminton tem algum grito de guerra quando eles marcam algum ponto. Taiki responde que é simplesmente ponto. E pela atitude que o Taiki teve, a Shinatsu diz que ele fez um ponto, mas ele não entende isso muito bem. E aí a gente chega nas partidas, onde Taiki e o seu mestre vão ver a partida com o cara que derrotou o mestre, o Haryu, no ano anterior, e que eles vão enfrentar nas próximas partidas de dupla. Antes do jogo, Taiki vê um aluno dormindo e avisa que a carteira dele tá no chão. Esse aluno é da mesma escola da dupla que o Taiki estava assistindo o jogo e que eles vão enfrentar agora. E mesmo estando bem alinhados, reagindo bem e tendo boas jogadas, peteca pra lá, peteca pra cá, eles não são capazes de obter a vitória contra aquela dupla que é bem mais poderosa. Taiki parece abalado quando o Shinatsu chega em casa e vê ele dormindo, mas ele tá focado nos individuais. E quando acorda, o Taiki vê um recado da sua crush no seu caderno. No dia seguinte, seu mestre fala que quer encontrar ele na final do jogo. Afinal, eles estão em chaves opostas. E focado nisso, Taiki vai para sua partida individual, que é contra aquele moleque que ele avisou da carteira no chão no take passado. O problema é que Taiki perde rapidamente. Tão rápido quando ele acordou, ele perde os 3 sets de 21 a 10 e pouco. E isso sim mexe um pouco com Taiki. A Rina chega após a derrota, impressionada com quão rápido acabou. E chateada, vai atrás do Taiki
Taiki, que tá meio cabisbaixo. Ela entrega um suco pra ele, e a realidade cai sobre o Taiki, onde mesmo tendo evoluído, era difícil pra ele chegar no Nacional. Então ele vai ver as partidas do seu mestre, onde na final ele também perde pro mesmo cara que eliminou ele no ano anterior. É o que apareceu ali no take passado. Taiki vai pra casa pensativo, e em casa ele escuta que Shinatsu conseguiu ir pro Nacional. Mesmo feliz por ela, ele fica frustrado consigo mesmo e sai correndo pra esvaziar a cabeça. No dia seguinte na escola, Taiki chega ao seu limite, mas calma, não é pelo esporte, e sim pela semana de prova que chegou, que deixa o protagonista focado nos estudos. Indo pro treino com Kai, ele encontra a Hina, que tá na mesma situação que ele com os estudos. E quando chegaram no ginásio, vê a Shinatsu treinando, faz Taiki querer ir jogar também, enquanto a Hina e o Kai conversam sobre o quanto a derrota abalou o Taiki. O grupo de badminton se reúne para parabenizar o parceiro de treino do Taiki, o Hario, que foi o único que passou pro Nacional, enquanto o treinador pede pros outros membros escreverem seus próximos objetivos. Alguns colocaram vencer o Nacional, e humildemente o Taiki coloca melhorar meus smack. E pelos dias seguintes, os estudos e os treinos não param. O Taiki, por ter perdido, não é capaz de encarar sua paixão, e se esconde no seu quarto para não se esbarrar com ela na casa. E passando as provas finais, Taiki recusa-se sair com o pessoal do time para comemorar, e ele vai para casa porque ele tá ficando meio resfriado. Sozinho em casa, ele deita meio zonzo e começa a remoer a sua derrota agora que a mente está vazia porque as provas passaram. E quando ele tava chorando, se lamentando, Shinatsu chega para confortar o seu lamento e cuidar de sua febre. Com isso, ela prepara uma janta para ele. Uma pena que o Taiki não conseguiu degustar porque ele tá todo entupido. E quando eles finalmente conseguem conversar, Shinatsu cobra a pergunta que ele ficou devendo a ela. Só que o Taiki se esquiva porque ele não tem mais confiança para seguir com aquela pergunta que ele queria fazer. Então, Shinatsu faz a sua pergunta, que, de novo, a gente espera que seja uma declaração, alguma coisa do tipo, mas ela só pergunta o porquê que ele botou, melhorar os smashes e não vencer o Nacional como seu objetivo. Taiki explica que ele só pensava em vencer e não viu que isso estava bem acima da capacidade dele, e durante os jogos ele percebeu o quanto ele errava, e por isso ele quer melhorar os seus ataques e transformou isso no objetivo novo dele. E depois de uma conversa calorosa, quando o Taiki se levanta para levar o prato para a cozinha para lavar, ele fica meio zonzo, e tanto ele com a Shinatsu caem, resultando naquela clássica cena onde Shinatsu tá por cima dele, caiu ali em cima dele. Ele fala que ele ficou tonto, mas Shinatsu não se levanta e começa a se aproximar de Taiki lentamente. Shinatsu disfarça o fato de ter caído em cima do protagonista, verificando a sua faixa térmica na cabeça dele, e se retira do quarto. E Taiki acaba não conseguindo mais dormir e vai pra escola todo acabado. Chegando lá, ele incorpora na limpeza da piscina junto com o resto do time de badminton. Só que isso revelaria pulseira de seu pé igual a da Shinatsu. Então ele usa uma bota pra esconder isso. Nessa hora, o garanhão pergunta do avanço que ele tá tendo com a Shinatsu, mas Taiki fica com vergonha de falar, mas acaba abrindo seu coração. O Hario fala que a Shinatsu, ela fala normalmente com todo mundo, inclusive com os meninos, e isso deixa o Taiki bem confuso. E indo guardar o material de limpeza, ele acaba ficando sozinho com a Shinatsu na sala. Ele fica um pouco incomodado de estar ali com ela sozinho no local, mas ela parece estar agindo normalmente. Nisso, o Taiki agradece pela ajuda dela na noite anterior, e ela dá uma disfarçada, como se não fosse nada demais, o que deixa o Taiki ainda mais confuso. E quando ela ia sair da sala, o Taiki toma uma atitude e segura a mão dela, mas disfarça e faz uma pergunta tosca. Shinatsu sai meio bolada e começa uma conversa de romance com a amiga, que é justamente sobre morar com o cara, que justamente é a realidade de Shinatsu. E a resposta dela é exatamente como tá o desenrolar do anime, confuso. Parece que ela gosta do Taiki, só que ela quer focar só 100% no basquete. E aí a gente corta pra um churrasco de família, onde o pai do Taiki fala de como ele tá feliz por ter acolhido a Shinatsu e que os adultos têm que ajudar no sonho do jovem. Nessa hora, ele pede pra ela ir no mercado, mas como já está tarde, ela não tem que ir sozinha e pede pro Taiki acompanhar ela. Ele fala que pode ir sozinho, mas a Shinatsu chama ele pra ir. Chegando na loja, eles compram o que faltou pro churrasco e na volta pra casa, degustando um sorvete, Taiki puxa Shinatsu pra um carro não passar por cima dela e cria de novo um contato físico entre ele. E ela fala uma frase que muda tudo. Parece que eu não considerei que morava com o menino. E pede pro Taiki esquecer o que aconteceu na noite passada. E aí a gente volta pra escola
escola em um dos últimos dias de aula. Afinal, as férias de verão vão começar. E após já armarem um grupo para acabar a lição das férias logo no começo, o Taiki, o Kai e a Hana eles se esbarram com a Shinatsu. E quando ela ia fazer o contato visual, o Taiki se esconde de vergonha. A Hana percebe que o Taiki tá estranho, que a situação tá estranha. E no dia seguinte, eles se esbarram no banheiro de casa. Shinatsu continua do mesmo jeito de sempre, seguindo a vida, sem parecer que tinha rolado um climão no episódio passado. Cortamos pra escola, onde a turma do Taiki tá fazendo os deveres de férias o mais rápido possível pra aproveitar as férias. E tem um cara muito afim da Hina, ajudando ela com tudo que pode pra ganhar alguns pontos. Taiki então percebe que a galera inteira ali, né, tá se apaixonando. E durante uma breve pausa, com a Hina fora de combate por conta dos estudos, Taiki compra uma bebida pra ela. Nessa hora, umas garotas avisam do festival de fogos de artifício. Taiki puxa uma lembrança antiga deles, no primeiro festival que eles foram. E foi nessa época que eles começaram a conversar, justamente porque a Hina queria comprar uma maçã no festival. E nessa hora, imaginando isso, ela deu um tapão no Taiki sem querer, e nessa época mal se falavam. O problema é que nesse ano, a Hina treinou até tarde. Quando ela chegou no festival, já não tinha mais a tão sonhada maçã que ela queria. E os fogos já estavam também estourando. E nesse momento de lamentação, o Taiki aparece dando uma maçã pra ela, porque ele viu que ela queria na sala e também viu que era a última que tinham vendendo. Então ele guardou pra sua adorada amiga. E foi nessa hora que a Hina começou a gostar do Taiki. Então a gente volta e o Taiki fala que depois desse festival ele não conseguiu ir em mais nenhum outro. Nessa hora, a Hina convida ele pra ir no festival do ano e ele aceita. Mas calma que sempre tem uma pegadinha. Nisso, uma outra garota entrega o celular do Taiki, dizendo que ele estava tocando muito. Essa garota é amiga da Hina e também convida ela para ir no festival. Mas agora ela já tem companhia. Em casa, o Taiki imagina a Shinatsu usando um kimono no festival e também avisa que vai ir em grupo pro festival pra mãe dele. E é aqui que a confusão aparece. Voltamos então pro treino, onde o Taiki tá jogando com o seu veterano para ajudar ele para se preparar pro nacional. E nessa hora ele convida o Taiki para treinar numa faculdade quando ele era mais velha, porque é um treinamento pro nacional também. E o Taiki topa, porém é no mesmo dia do festival dos fogos de artifício. Após isso, a Hina observa seu crush feliz da vida e implica com ele para saber o porquê que ele tava sorrindo. Então ele explica que ele vai pro treino com o pessoal da faculdade e depois ele vai pro festival com ela. Tudo enquanto falava animado sobre o que quer comer, pergunta quem ela vai chamar pro evento em grupo. Nessa hora, a Hina se toca que o Taiki confundiu tudo, mas disfarça. Ela pede para ele chamar o Kyo e diz que vai chamar mais gente também. Nisso, ela se retira e fica se lamentando, querendo que fosse só os dois. Taiki chama o Kyo e ele topa aí. Até o Taiki dizer que vão só os três. Kyo, esperto do jeito que é, ele se toca da situação que se meteu, mas ainda concorda em ir. Hina tenta chamar aquela amiga do take passado, mas ela já vai com o vizinho. Essa amiga fala pra Hina explicar pro Taiki que a Hina queria que fossem só os dois. Porém, ela não tem mais forças pra dar esse avanço. Ela gastou tudo chamando ele pra sair. Voltamos pro time de basquete, aonde uma garota avisa quem vai pro festival do time de basquete. Ela cogita chamar os meninos pra iniciar algo romântico, mas Shinatsu prefere que sejam só as meninas e pensa que não tem tempo pra romance, enquanto tá focada no basquete. Hina se encontra com Taiki de novo e avisa que o Kyo vai conseguir ir e que todos os outros alunos têm grupos diferentes de amigos e que não conseguiu chamar ninguém. Nessa hora, Hina toma coragem e pergunta se o Taiki não gostaria de ir com a Shinatsu. E a resposta do Taiki pra ela é satisfatória. Afinal, ele diz que não conseguiria pedir pra sair com ela e que também não dá pra ficar em grandes locais perto dela. Ou seja, todo o progresso que a gente teve até aqui de 11 episódios foi pro escambau. Taiki continua dizendo que achou que esse tempo tava indo tudo bem, mas que a Shinatsu não parece sentir a mesma coisa e que qualquer passo a mais poderia destruir tudo. Nessa hora, caminhando, ele se esbarra com a Shinatsu pelo caminho e ele fala pra Hina para darem meia volta. Hina fica brava porque o Taiki tá na defensiva e que o fato dele vir se manter sempre positivo era o que deixava ele legal. Depois de falar isso, ela sai correndo. Cortamos pro dia do treino na faculdade e aquele moleque que venceu o Taiki no jogo de duplas, que também vai pro nacional, ele tá lá. O Taiki ele sente a pressão de jogar com a rapaziada mais experiente e depois disso aquele moleque que vai pro nacional também, o rival, ele começa
começa a dar dicas pro Taiki poder melhorar os seus movimentos. E quando posto em prática, realmente ajuda muito, faz diferença. Esse mesmo cara pensa que o Taiki no futuro será um problema nas partidas e que o objetivo do Taiki agora é difícil, mas que ele sempre torce pro azarão. E no final do treino, o Taiki sai correndo pro festival, aonde o Kyo, sábio do jeito que é, informa que tá passando mal e não vai conseguir ir. Nessa hora o Taiki se liga que virou um encontro com a Hina, e chegando no local do evento ele tá lotado. E antes de qualquer coisa ele já visto uma garota e fica lembrando da Shinatsu, mas não era ela. E ele fica fugindo desse pensamento. Para fazer isso ele compra uma maçã doce pra Hina, afinal ela gosta muito. E quando ela chega usando um kimono, o Taiki fica todo deslumbrado. A gente corta pra Shinatsu e seu grupo de amigos vendo o Taiki e a Hina andando juntos pelo festival, e a Shinatsu fica cheia de ciúme. Por outro lado, a Hina, que já queria ficar sozinha com o Taiki, foi abençoada com o furo do rolê do Kyo e agora tá um pouco sem jeito. Enquanto vai comprar um yakisoba, fica refletindo se suas roupas estão bem arrumadas. Ela quer ser elogiada pelo seu crush, enquanto ele percebe que ela tá agindo meio estranha. E claro que ele não sacou o clima que tá rolando ali, propício para um casal nascer. No entanto, na hora que ele foi passar um repelente na Hina para ela não sujar sua roupa, ele faz um comentário sobre o cabelo dela e finalmente solta a frase que ela tanto queria, um elogio singelo, que faz ela ficar toda radiante. E na hora H do calor da emoção, ela pede pro Taiki repetir, e nessa hora os fogos estouram. Então, ficam ali apreciando o momento e a beleza dos fogos estourando. Durante o intervalo dos fogos, Taiki vai até o banheiro. Nessa hora ele vê a Shinatsu ajudando uma criança perdida. Enquanto acompanha a criança, a Hina tá lá se ajeitando pro seu amado. Nessa hora, um grupo de caras aparece para puxar assunto com ela e pedem para se sentar juntos porque em grupo é mais divertido. A Hina fala que tá com o Taiki e antes que a gente pudesse ter uma resposta ali concreta, a gente corta pro Taiki na hora que uma garota de cabelo roxo bem bonita esbarra nele. E claro que coincidentemente essa garota é uma amiga da Shinatsu, que inclusive é a namorada do Haryu, que pelo nome reconhece o Taiki, tudo pelo que o Haryu fala dele. E a Shinatsu tá bem quietinha ali na dela, ouvindo, esperando que ela não fale alguma coisa que ela sabe. Então ela volta pro seu namorado e fala que os dois estão juntos, mas não parecia um encontro, mas que eles deveriam sim namorar. O Haryu, por outro lado, fala que a Shinatsu não iria querer isso. Chegando na barraca pra crianças perdidas, a mãe da garota tinha acabado de sair e o Taiki vai procurar por ela. Quando acha, a criança dá uma lembrança para Shinatsu. Enquanto eles caminham para voltar, a segunda leva de fogos começa a estourar e eles acabam assistindo ali junto, mas não por muito tempo. Afinal, eles estão em grupos separados e cada um vai de encontro ao seu grupo. Taiki sai correndo para poder se encontrar com Hina e quando ele chega lá, ele acaba devendo uma para ela pela demora. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa. A Hina tá sozinha, então ela dispensou os caras para ficar sozinha com o Taiki, mas desconversa, falando que não aconteceu nada. E eles ficam ali olhando os fogos e prometem voltar ano que vem. Óbvio que o Taiki não entendeu que a Hina queria que fossem apenas os dois juntinhos de novo como um casal. Por outro lado, a Shinatsu volta triste pro seu grupo de amigas. Porque, né? Adivinham o que ela queria? Tá lá como a Hina. Cortamos então pro dia seguinte em casa, onde o Taiki sai para correr bem cedo, para poder melhorar o seu desempenho físico. Por outro lado, Shinatsu não está pensando direito e está cometendo erros durante suas partidas de treino, enquanto o Taiki está treinando com o Kyo para botar em prática o que ele aprendeu durante o treinamento das férias. Nessa hora, a peteca voa próxima a Hina, que não escuta o Taiki pedindo a peteca porque ela tá de fone, fazendo alguma coisa ali muito imersiva. Então, ele se aproxima, pega a peteca e ela nem percebe que ele apareceu ali. Depois do treino, o Shinatsu encontra o Taiki dormindo, agarrado com seu casaco, numa sala do ginásio. E fica ali falando com ele, sem ter resposta, afinal ele tá dormindo. E como ele tá ali, né, sem poder dar resposta, ela começa a fazer umas perguntas que ela não teria coragem de fazer pra ele normalmente. E ele pergunta se ele e a Hina estariam namorando. E essa resposta mudaria tudo sobre como ela se sente em relação ao Taiki e também morando com ele. Afinal, ela sabe que a Hina gosta dele. E eles foram para o festival sozinhos.
A Shinatsu gostaria que o Taiki tivesse contado caso eles estivessem namorando, afinal, ele disse que iria com amigos quando estava em casa, mas foi só ele e a Hina. E isso mexeu com a Shinatsu, que ficou toda cheia de ciúmes e brava pela mentira. Taiki, depois de um bom cochilo, acorda e sente que alguém esteve ali, enquanto a gente vê a Shinatsu descendo as escadas, triste da vida. Voltamos pro dia seguinte, onde Shinatsu está indo para sua partida do Nacional. Enquanto vai para a escola, ela fica refletindo sobre a vida, até que Taiki chega para entregar algo que ela tinha esquecido em casa. Ele quer desejar boa sorte, mas não sabe como usar as palavras corretas. Então ele repara que a pulseira ainda não arrebentou depois de cumprida o objetivo. Então ele propõe colocar uma nova meta. Pede para proteger a Shinatsu, deixar ela tranquila e também fazer com que ela vença o Nacional. E para isso, Taiki manda energias para a pulseira. Só que Shinatsu não sente nada e carinhosamente pede pro Taiki mandar energia para ela ao invés de para a pulseira. E assim, Taiki o faz com um cumprimento e também é chamado de galanteador. E isso tem um bom motivo, que é explicado na conversa que ele tem com o Ryu, onde uma amiga do time de basquete da Shinatsu viu o Taiki com a Hina no festival de fogo, o que com certeza a Shinatsu também ficou sabendo. E aí, o Taiki liga os pontos. A Shinatsu tá brava com ele porque ele, entre aspas, mentiu quando em casa disse que ia ir com os amigos. E na verdade ele foi no encontro romântico só com a Hina, e isso criou um mal entendido gigante de novo. Nessa hora, a Hina passa por eles, toda concentrada na sua performance, afinal, ela também vai competir no Nacional, assim como o Haryu, só que o time de badminton vai para um distrito diferente do time de basquete e o de ginástica, e o Taiki vai acompanhar o seu time. Chegando lá, a namorada do Haryu tá com a Shinatsu no telefone, e quando passa pro Taiki falar, ela desliga na cara dele, e temos o começo de uma conversa importante. Afinal, o Taiki queria falar com a sua crush. E aí a garota começa a fazer perguntas desde quando ele gosta da Shinatsu, e para piorar a situação do Taiki, a garota sabe que eles moram junto, porque a Shinatsu contou. E ela pergunta como é morar com a Shinatsu e temos aquelas velhas respostas padrões que não levam a nada. Então os dois encontram o Haryu. A namorada começa a motivar ele pro jogo e antes de começar a partida, o Taiki pergunta como eles conseguem manter o relacionamento sem afetar os treinos. E depois de contar a história de como o casal se formou e como ela deu o passo principal para o casal se formar, ela comenta que tinham um combinado. De caso o relacionamento tivesse gerando problemas para as carreiras, eles iriam terminar. Então eles seguem tentando fazer o relacionamento dar certo desde então. Enquanto essa conversa se desenrola, o Haryu tá jogando a sua primeira partida pelo Nacional. E peteca pra lá, peteca pra cá, o Haryu consegue avançar nessa fase, chegando na partida contra o seu rival. E aí, peteca pra lá, peteca pra cá, o rival consegue a melhor no primeiro set dos 3 que a partida tem. Mais motivado que nunca, sabendo que a sua amada está torcendo por ele, Haryu começa o segundo set em desvantagem, mas consegue recuperar e vencer, empatando a partida. E depois de um flashback do passado, mostrando como os dois se conhecem desde o primário e como se apaixonaram, começa o terceiro set, e mesmo conseguindo rebater bem as jogadas e estando num ritmo bom, o Haryu não é capaz de acompanhar o seu rival e perde novamente. Enquanto o Haryu sai para correr para esfriar a cabeça, de novo o Taiki conversa com a namorada dele sobre como o Taiki pensa em relação a Shinatsu e como fica achando que as coisas se passam na cabeça dela. Só que a garota passa uma visão que diferente do que o Taiki acha que seria. Difícil para Shinatsu conviver na mesma casa que ele, caso fosse rejeitado. Tem a outra versão de como é estranho ele morando com a garota, que ele tem segundas intenções e não fala isso pra ela. E essa nova visão que a namorada do Haryu passa frita a cabeça do Tai. E pra fechar, a garota fala que às vezes é melhor não pensar em nada e que no ritmo que o Taiki tá, ele vai continuar jogando sozinho pra sempre. Depois disso, ela conforta o seu boy que perdeu a partida como uma boa namorada faria. E assim se encerra esse episódio de Blue Box. Tá curtindo esse anime? Tá gostando? Tá sendo um dos meus animes preferidos de 2024. Para continuar acompanhando esse recap comigo, se inscreve no canal e deixa o seu like nesse vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até o final. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Valeu!